Aleluia. Senhor Jesus, amém. Amém, irmãos. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Nós terminamos agora, a nossa primeira parte da reunião, que foi a mesa do Senhor. Nós louvamos o Senhor, nós engrandecemos, nós exaltamos o Senhor. E eu espero que cada um de vocês aí na sua casa realmente tenha se derramado por o Senhor. Eu estava olhando aqui os irmãos, pelas telinhas, e vendo como os irmãos também cantavam e louvavam e engrandeciam o Senhor, amém? E como Lucas mencionou no final, que realmente o Senhor, Ele tenha se agradado do nosso louvor, que o nosso louvor, o nosso sacrifício de louvor tenha chegado a Ele e Ele tenha tido prazer em nós, prazer nos seus filhos, amém? Aleluia, meus irmãos, Jesus é o Senhor. Nós vamos compartilhar hoje, nós vamos compartilhar hoje sobre, dando continuidade às mensagens Mensageiro de Deus, que nós começamos já algumas semanas atrás. Eu queria, antes de nós entrarmos exatamente na mensagem de hoje, gostaria de contextualizar os irmãos, mas antes de tudo mesmo, vamos ler a Bíblia, amém? Vamos ler a Bíblia. Eu gostaria de pedir para vocês abrirem a sua Bíblia em Êxodo capítulo 34, versículo 2, amém? Êxodo capítulo 34, versículo 2, amém? Acharam aí? Abriram suas Bíblias? Êxodo capítulo 34, versículo 2, amém? Em Êxodo 34, o Senhor fala com Moisés, e no versículo 2 ele diz: e prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. O versículo 3: ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas, nem gado se apacentem defronte dele, amém? No versículo 4, então, Moisés lavou as duas pedras, No versículo 5 diz: tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor, amém? Então, nessa passagem, o Senhor pede que Moisés ele suba até o monte Sinai. E aqui Moisés ele está subindo pela segunda vez, Na primeira vez, chegando no monte Sinai, subiu e Deus deu para Moisés as duas tábuas da lei. E aqui nós sabemos que depois, quando ele desceu, o povo tinha feito um ídolo, tinha feito um bezerro de ouro, e Moisés então, irado, ele vai e quebra aquelas tábuas, E aqui então Deus ele pede para que Moisés suba novamente ao monte Sinai para poder encontrar-se com ele, e Deus daria novas tábuas, escreveria novamente os 10 mandamentos, Então, os irmãos podem perguntar: irmãos, e o que isso tudo tem a ver com o tema que nós estamos desenvolvendo? Em primeiro lugar, irmãos, essas mensagens que nós estamos compartilhando, nós estamos ruminando o que o irmão Esdras tem compartilhado nos dias sábados, Nos sábados, o tema que ele tem compartilhado é a palavra da reconciliação.
né? E ontem foi já a mensagem número 9, né? Mensagem número 9 da palavra da reconciliação. E a questão da reconciliação é extremamente importante, irmãos, é extremamente relevante dentro do plano de Deus para a nossa vida. Isso é muito importante, ok? E quando ele falou disso, da palavra da reconciliação, ele se baseou em 2 Coríntios capítulo 5, ok? Em 2 Coríntios capítulo 5 diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então Deus em Cristo reconciliando o mundo, reconciliando as pessoas. Quando a gente fala de reconciliação, é porque existia um problema entre duas partes, ok? Duas partes estavam brigadas, estavam enemistadas, alguma coisa nesse sentido. E quando faz a reconciliação, é porque essas partes estavam em problemas e elas então deixam seus problemas de lado e voltam a estar unidas. Isso acontece às vezes com amigos. Às vezes nós temos pessoas que são muito amigas, né? Mas acontecem às vezes algumas coisas dentro da nossa amizade que às vezes terminam rompendo, né? esse laço, e aí por causa dessa enemizade, esse distanciamento, tá certo? Precisa-se de uma reconciliação. Então aqui fala que Deus, ele estava em Cristo reconciliando. Por quê? Porque por causa do pecado nós nos tornamos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, e essa inimizade com Deus e o pecado, ele fazia barreira entre nós e Deus. E Deus, ele não queria que existisse essa barreira. Amém? Então Deus, ele no seu plano maravilhoso, né, porque ele criou o homem com esse objetivo, que o homem tivesse um relacionamento com ele. Nós vimos isso lá desde Gênesis, né? Deus, ele disse: não é bom que o homem esteja só, mostrando justamente que Deus é um Deus que queria que o homem, né, assim, o homem foi criado à imagem de Deus, o homem também precisa de relacionamento. O homem precisa de estar junto com as pessoas. Por isso nós estamos sofrendo muito nesse momento de isolamento, eu digo físico, também um pouco de isolamento social, mas é um isolamento mais físico, né? Porque hoje nós temos o meio ainda de estar conectados, como agora, né? Através dessas ferramentas digitais, tá certo? Mas não é a mesma coisa. Então o homem, ele não foi feito para estar isolado, e porque essa é a característica de Deus. Deus, ele não fica só. Deus, ele é relacional, ele quer estar junto, e ele tem um relacionamento maravilhoso dentro da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí Deus criou o homem porque o homem entrasse nesse relacionamento. Mas nós sabemos que o homem então pecou, distanciando-se de Deus. E aqui então 2 Coríntios 5 nos mostra que Deus, ele veio em Cristo reconciliar o homem com Deus. Irmãos, Deus ama a nossa presença. Deus ama a sua presença. Creia nisso. Deus, ele sente a sua falta. Deus, ele sente a minha falta. Ele nos quer que nós tenhamos um relacionamento com ele. Então ele veio, e através da morte de Cristo, olha que preço que ele deu, que ele pagou, para que nós fôssemos reconciliados. O seu próprio Filho morreu por nós, para que existisse reconciliação. O Pai nos fez agora, né? Agora nós somos filhos de Deus, e o Pai quer ter esse relacionamento conosco. Mas não só Deus estava em Cristo reconciliando, tá certo? Mas aí diz algo mais. Fala que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Quer dizer, Deus nos deu o serviço da reconciliação. Deus deu para você e Deus deu para mim, tá certo? Que nós sejamos aqueles que levam a palavra da reconciliação, a palavra de reconciliar. O que é isso? Alguém que leva a palavra da reconciliação. O irmão Esdras mostrou para nós
que é um mensageiro. Então, de uma maneira muito simples, tá? Um ministro da nova aliança é um mensageiro de Deus. Um ministro da nova aliança é um mensageiro de Deus. E o mensageiro de Deus, tá certo? Não são só os apóstolos, tá certo? Só os líderes, mas cada um de nós é chamado para ser um mensageiro. Um mensageiro é alguém que leva a mensagem, ok? E aí eu gostaria de contextualizar um pouquinho mais para os irmãos, que em 2 Coríntios capítulo 3, você pode abrir sua Bíblia lá? 2 Coríntios, ok? Capítulo 3, nós vamos ver que tem tudo a ver, está tudo muito linkado, né? Aqui na palavra do Senhor. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 1, Paulo diz o seguinte: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Versículo 2: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, do coração. Então, no versículo 2, diz: vós sois a nossa carta. Aqueles que foram cuidados pelos apóstolos são cartas. Você é alguém, né? Eu estou vendo aqui todos os irmãos, que gostoso ver todos vocês aqui, porque realmente é difícil a gente compartilhar para a câmera, né? E aqui vendo os irmãos, aqui atentos, né? Ouvindo a palavra, esse feedback para nós é muito importante. E aí, então, irmãos, vocês todos são frutos do trabalho do apóstolo, dos apóstolos, daqueles enviados por Deus. Então, como resultado desse cuidado, aqui Paulo diz que vocês são a minha carta. Então, cada um de nós aqui é uma carta, ok? Aqui fala: vós sois a nossa carta, e essa carta também está escrita em nosso coração, ok? E essa carta é conhecida e ela é lida por todos os homens, ok? Como cartas, a carta é para ser lida, ok? Ninguém escreve carta para que a outra pessoa não leia. A gente escreve carta para que as pessoas leiam. A gente manda uma mensagem de WhatsApp para os outros para que o outro leia. E quando a gente manda uma mensagem e não fica azulzinho, enquanto não fica azulzinho ali, você fica apreensivo, né? Puxa, a pessoa não leu. Né? E quando a pessoa lê, fica azulzinho e não responde, você vai assim: mas o que acontece? A pessoa não responde, né? Então, toda vez que a gente escreve alguma coisa, é para que outro leia, tá certo? Então, nós somos carta e nós devemos nos tornar cartas de Cristo. Então, por aqui nós vemos que todos nós somos mensageiros. Nós somos a mensagem viva. Nós compartilhamos, acho que um tempo atrás, uma frase do Spurgeon. E Spurgeon dizia o seguinte, né? Deus, ok, não é a luz do mundo. Como assim Deus não é a luz do mundo? Não. Deus, Ele é a luz dos cristãos. E nós somos a luz do mundo. Essa é o que a palavra diz. Vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Mas Deus é a nossa luz. E Ele disse algo mais: o mundo não lê a Bíblia. Quem lê Bíblia é cristão. Então, irmãos, nós aqui como cristãos, nós devemos ler a Bíblia. Nós devemos ler a palavra de Deus. Mas aí, o que o mundo lê? O mundo lê os cristãos.
O mundo lê a nós, o mundo não lê a Bíblia, o mundo lê a nós. Então, irmãos, o que nós somos, o que nós fazemos, como nós nos conduzimos, é o que o mundo está interessado em ver. O mundo não está interessado nas nossas doutrinas, o quanto que a gente prega, o quanto que a gente fala bonito, o quanto a gente explica esse versículo. Não. O mundo, ele só quer ver, né, o quanto de Cristo realmente está escrito, sendo formado em nós, o quanto pode ser lido de Cristo em nós. Você já ouviu algumas pessoas às vezes falar assim: é assim que crente age? É assim que cristão faz? É duro, né, quando falam isso pra gente. E às vezes quando a gente está nervoso, quando a gente passou por uma situação e tal, e ainda a pessoa joga isso na nossa cara, é dureza. Eu já passei por isso várias vezes e é complicado. E nessas situações, irmãos, por mais que a pessoa às vezes está errada também, às vezes, né, mas isso nos ilumina, nos traz luz. Fala, puxa, é verdade, eu não estou expressando Deus nessa situação. Bom, então, para que eu me torne um mensageiro de Deus, uma carta viva dele, eu queria falar duas coisinhas para vocês. Primeira delas, ok, é permitir que Deus escreva. Deixe Deus escrever em você. Nós devemos permitir que Deus escreva em nós. Deus, ele é um escritor e Deus quer escrever, ok? Não só Deus fala, não só Deus quer falar, mas Deus quer fazer algo mais em nós. Deus quer escrever em nós, ok? Que tal se você abre a sua Bíblia lá? Bom, ok, nós vamos estar indo e voltando, mas é bom, amém, nós manusearmos a Bíblia. Em Êxodo capítulo 31, no versículo 18, diz o seguinte: e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Escritas pelo dedo de Deus. Deus escreveu naquela época em tábuas. Não só Deus falou para Moisés, não só Deus falou, os 10 mandamentos são esses. Não, Deus escreveu com o dedo dele na tábua de pedra. Mas será que Deus quer escrever só em pedra? Não, ok? Vamos lá, Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Ezequiel capítulo 11, ok? Versículo 19, diz o seguinte: dar-lhe-eis um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei o coração de carne. Então veja só, o que Deus ele quer fazer, ok? Ele quer dar para nós, colocar em nós um espírito novo, tirar da nossa carne, né, ok? O coração de pedra e colocar e dar para nós um coração de carne. Agora, completando esse versículo, para ficar bem completo, esse mesmo livro de Ezequiel, no capítulo 36, ok? No versículo 26: dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Que mais? Versículo 27: porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e os observeis. Irmãos, o Senhor não está interessado em escrever em pedra. Ele quer escrever nas tábuas do nosso coração. Então nós devemos permitir que Ele escreva. Outro dia o irmão Miguel deu um exemplo que eu achei muito bom.
ele disse o seguinte, né? Você já tentou escrever alguma coisa, anotar alguma coisa num bloquinho, numa carta e tal? Hoje a gente usa muito celular, então talvez eu tenha que trazer memórias mais antigas. Quando você às vezes está no carro, balançando, e você tem que anotar, escrever alguma coisa, já tentou? O que acontece? Sai um monte de rabisco, né? Aí você quer anotar, e aí balança o carro e tal, e aí você não consegue escrever direito. Então, para que Deus possa escrever em nós, nós precisamos nos aquietar para que Deus escreva. Às vezes, quando Deus escreve, não é só como a caneta com tinta, ele escreve meio dando agulhada, né? Sabe aquele inscrever, é como se estivesse talhando. Então, às vezes dói. Quando Deus escreve, às vezes dói, é complicado, e a gente quer fugir, a cartinha quer voar, não quer deixar que escreva, entendeu? Mas se nós permitirmos que o Senhor escreva em nós, que o Senhor penetre até no mais profundo, realmente nós nos tornaremos cartas vivas, cartas de Cristo, como diz 2 Coríntios. Amém? Bom, e o segundo ponto que eu queria falar sobre a questão de nós sermos essas cartas vivas, né? Esse mensageiro de Deus, não só com palavras, tá certo? Mas com a nossa vida, o nosso viver, com as nossas ações, ok? É o seguinte, que nós também nos tornemos escritores. E era o que Paulo, ele fazia. Não só Deus escreveu em Paulo, mas Paulo, ele escrevia nos irmãos. E por isso os irmãos se tornaram uma carta de recomendação dele. Irmãos e irmãs, você tem alguma carta de recomendação? Você pode dizer que tal pessoa, tal irmão, tal irmã é uma carta sua, que você escreveu, que você ajudou e que hoje se converteu, ou que hoje está expressando o Senhor, ou você ajudou ele a crescer espiritualmente. Então, esse irmão, essa irmã, né, quem você orientou, quem você supriu, quem você ajudou, se torna a sua carta. Que realmente nós possamos ser aqueles que têm cartas, que tenhamos cartas vivas, escritas por nós. Agora, vou detalhar rapidinho 5 aspectos que podem ser um problema para nós não escrevermos cartas. Primeiro, situação. Nós não temos propósito e também não temos carta. Então, nós precisamos ter propósito. Não viver de qualquer jeito, não viver relaxadamente. Vamos ver, vamos empurrando com a barriga, aí o que der deu. As coisas do meu trabalho eu me dedico, mas as coisas de Deus, vamos levando. Irmãos e irmãs, creiam, Deus fez de você uma carta viva, e Deus quer fazer de você agora um escritor. É isso que faz um mensageiro. Um mensageiro de Deus, ele influencia pessoas, ele influencia vidas. E é isso que nós queremos. Mas por que às vezes eu não escrevo nenhuma carta? Porque eu estou sem propósito. Ok? Então vamos trabalhar com propósito, com intencionalidade. Ter intenção de escrever cartas, de ajudar os irmãos. Esse tempo que nós estamos vivendo aqui, agora, né, e graças ao Senhor foram criados os grupos familiares, e os irmãos estão ali nos grupos, um ajudando o outro, né, um orando pelo outro, irmãos. Está sendo uma experiência maravilhosa, tá? Então entre de cabeça nisso, né, participe, porque você vai se tornar um escritor. E você pega o encargo de ajudar algum irmão, alguma irmã espiritualmente, apacentá-lo, né? Apacentá-la, tá? Então, não viva sem propósito, amém? Se você continuar vivendo sem propósito, você não vai ter carta. Segunda situação, às vezes eu tenho propósito, mas não tenho carta. Porque às vezes o meu propósito, tá? É
buscar fama, buscar visibilidade. Não tenho interesse real pelas pessoas. Quer dizer, eu quero alguma coisa para mim, mas eu não tenho uma mensagem de vida. Por não ter uma mensagem de vida, então eu não tenho carta. Eu posso às vezes até estar trabalhando para o Senhor, né? Posso servir em algumas coisas, tá ok? Mas não é produzido carta. Porque às vezes o que eu faço é mais para uma satisfação pessoal, é mais para ser visto, tá certo? O resultado, não tenho carta. Terceira situação, e acho que aqui nós vamos começar a mudar a nossa história. Amém? Propósito e carta. Tenhamos propósito. Aqui é um terceiro degrau. Tenhamos propósito e geremos carta. Como que eu vou produzir cartas? Levando uma mensagem de vida que mostra real interesse pelas pessoas, para que elas sejam transformadas, que o Senhor possa escrever nesses corações, usando-nos como seus instrumentos. Amém? Quarto nível é escrever no coração, né? O Paulo ele disse ali, né, em 2 Coríntios 3, fala assim: escritas no nosso coração. Quer dizer, não só eu escrevo nos outros, mas os outros ficam escritos no meu coração. Então eu tenho um amor, eu tenho um interesse pelas pessoas. O que acontece eu tenho uma empatia, uma simpatia, uma empatia, né? Porque o que acontece com os irmãos, isso também dói no meu coração. Amém? E finalmente, nós nos tornarmos aqueles que ajudam novos escritores a também se tornarem como nós. Amém? Que realmente possamos ir subindo de nível pouco a pouco, como mensageiros de Deus, tornando cartas vivas e produzindo cartas vivas. Amém? Bom, e agora então nós vamos para o tema da mensagem de hoje, e é com esse tema. Deixa eu ver aqui o tempo. Ó Senhor Jesus, o tempo já está quase acabando. Mas irmãos, me deem aqui mais 10 minutinhos, ok? E nós vamos então concluir a comunhão de hoje, que é subir ao monte. Isso tem tudo a ver com nós nos tornarmos esses mensageiros de Deus. Nós já vimos que o mensageiro de Deus, nas reuniões anteriores, ele apacenta. Nós vimos que o mensageiro de Deus, ele tem a palavra, amém? Então, um mensageiro tem a mensagem, que é a Bíblia, tem a palavra, amém? E hoje nós estamos vendo aqui que esse mensageiro de Deus, ele tem comunhão com Deus, ele tem comunhão íntima com Deus. E é aqui, irmãos, que o Senhor nos quer em plena reconciliação com Ele. E para que nós tenhamos comunhão com Deus, ok? Eu vou falar também de dois aspectos, ok? Um é tempo e dois é lugar, ok? Para nós termos comunhão com Deus, comunhão íntima com Deus, nós precisamos de duas coisas: tempo e lugar. Se nós queremos conhecer alguém, nós temos que ter um tempo para conversar com esse alguém. Se eu não tenho tempo para conversar com alguém, eu nunca vou conhecer essa pessoa. E uma coisa que Deus deu para nós, né, nesse tempo, é tempo, né? E a gente vê na nossa experiência que a nossa vida é tão corrida, né, tão agitada. A gente fala, não tem tempo, né? E claro, tem alguns irmãos que estão ainda trabalhando, eles não estão nesse isolamento, etc. e tal, mas a maioria hoje está vivendo esse tempo, esse período onde a gente tem muito tempo. E nós devemos aproveitar o tempo que Deus nos deu. Parece que Deus fez parar o mundo, Deus fez parar o relógio, para que nós tenhamos tempo com Ele. Mas é muito provável que muitos de nós não estejamos aproveitando bem esse tempo. Talvez nós estamos até desperdiçando o tempo.
Podemos até nos esfriar espiritualmente, irmãos. Isso é um grande perigo, porque o distanciamento dos irmãos, a falta das reuniões, porque a gente no fim estava acostumado com isso. Eu me alimentava na reunião, agora não tem reunião, e agora como que eu me alimento? Eu não sei comer, eu não sei ter comunhão com Deus fora da reunião. Mas irmãos, nem que seja na marra, né? De um jeito ou de outro, mas não vamos aprender. Precisamos aprender realmente a separar um tempo para estar com o Senhor. Amém? E nós vamos avançar um pouquinho mais ainda nesse tema. E a segunda coisa é o lugar, tá? Então, eu falei, irmão, lugar? Como assim o lugar? Ok, vamos lá. Êxodo capítulo 33. Amém. Êxodo capítulo 33, versículo 7, diz o seguinte, Êxodo 33, 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação, ou a tenda da reunião. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da reunião, que estava fora do arraial. Versículo 9. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Versículo 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço, Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Então, irmãos, aqui mostra o seguinte: a importância do lugar. Moisés, né, ele estava lá com a sua tenda no meio do arraial. No meio do arraial, tá? Não é o arraial de festa junina, tá, gente? Tá? É no meio do arraial, lá no meio do povão, tá? Com todo aquele burburinho, barulho, tal. Quer dizer, ele não conseguia ter comunhão com Deus daquele jeito. Então ele precisava levar a sua tenda, ele precisava levar a sua barraca, né, para longe. Ele se isolava do povo lá, se isolava de toda aquela coisa, aquele movimento, aquele barulho, e se distanciava. E quando ele chegava lá, quando ele entrava na tenda, a coluna descia e Deus falava com Moisés face a face. Irmãos, aqui mostra para nós a importância de nós realmente procurarmos o isolamento. Existe uma diferença entre solidão e solitude. A solidão, né, que ninguém gosta, né, e a gente estar na solidão é muito triste, muito preocupante. As pessoas estão dizendo, então solidão é uma condição que, vamos dizer assim, é mais ou menos contra a sua vontade, tá certo? E é uma coisa que caracteriza sofrimento, né? Você está só, está abandonado, ninguém me quer, né? Então isso é solidão. Diferente de solidão é solitude. Solitude é o seguinte, é a minha decisão, eu decido ficar sozinho. E ficar sozinho comigo mesmo. Então, nós precisamos desse tempo e desse lugar. O que é esse lugar? É nos isolar, buscar um tempo a sós. É por isso que o Senhor Jesus falou, quando você vai orar, né, fecha a porta, entra no quarto, entra lá no quarto, quer dizer, é um lugar. Vai lá para o quarto, vai para aquele lugar, se isola, né? Isso é solitude. E nós precisamos ter esse tempo. É um tempo onde nós ganhamos consciência entre nós, de nós mesmos, onde nós
exteriorizamos, nós falamos com Deus. O que eu estou sentindo, o que está passando, onde a coisa está pegando, onde o bicho está pegando, o que está doendo. E não é dor de dente não, tá? O que está doendo? Então, o que está doendo lá no fundo? Então, esse tempo a gente precisa ter com Deus. Por isso, quando Deus ele falou para Moisés, né, para escrever a segunda tábua da lei, falou: sobe no monte, sobe. E esse subir, ele falou: sobe e não leva ninguém, não leva bicho, não leva ovelha, não leva nada, não leva comida, não leva água, não leva nada. Então, quando Deus pede para nós subirmos, irmão, é para subir, é subir o monte e deixa tudo. Não leva filho, não leva esposo, não leva preocupação, não leva nada. É você, com você mesmo e Deus. É comparecer diante dele e tomar consciência. Irmãos, se nós não fizermos isso, nós não temos a plena reconciliação com Deus e nem conosco mesmo. A gente está perturbado, a gente não está em paz, a gente está inquieto. Irmãos, até um tempo atrás eu pensava que eu não era ansioso. Depois a gastrite falou para mim: não, você anda ansioso sim. Então, às vezes a gente nem percebe, irmãos, as coisas que, como nós estamos vivendo, a velocidade nós estamos vivendo, estamos passando às vezes dos limites e o corpo sente. Então, nós precisamos desse tempo de solitude, subir para o monte, pegar nossa barraca e nos isolar do arraial, e lá nós temos essa comunhão com Deus. Essa semana, uma das manhãs, eu até peguei um hino, fiquei meditando naquele hino, e através daquele hino o Senhor foi falando comigo, né? E eu fui me abrindo para o Senhor, e o Senhor me trouxe muita tranquilidade. Essa semana eu estava muito perturbado com algumas situações, eu estava muito inquieto, algumas coisas estavam pegando, mas o Senhor ele pôde tranquilizar o meu coração. Parece que é aquele pai, né, que pega o filhinho, põe o ouvido do filho no coração lá e: tranquilo, meu filho, eu estou aqui. Então nós precisamos desse tempo, esse tempo de solitude, comunhão com Deus e aquietar-nos. E aí uma coisa essencial, né, e com isso eu termino, é que você tenha a palavra de Deus. Não só você leia a palavra, mas permita que a palavra leia você. Então você abre a Bíblia, você medita, né? O Senhor ele disse na sua palavra que nós devemos meditar na lei, meditar na palavra, né? É considerá-la, é o ruminar. E aí o Senhor vai falando conosco e vai entrando e vai nos curando. Amém? Eu sei que às vezes não é fácil, né? O pensamento está muito acelerado e a gente não consegue aquietar, e parece que quando começa a vir um monte de pensamentos. É um exercício, acalma, tranquiliza, respira fundo, o nome do Senhor Jesus. Tenha esse tempo, amém? Leva a sua barraca fora do arraial, sobe o monte. O subir o monte é responsabilidade nossa. E aí eu falo que Moisés, quando ele subiu, diz que Deus desceu. Deus desce depois que a gente sobe. Amém? Então, irmãos, vamos subir o monte e Deus vai descer. Amém? Senhor Jesus, vamos agora nos multiplicar em pequenos grupos. Amém? Então o irmão aqui vai multiplicar os grupos para nós. E aí você participa agora dessa linha de comunhão. E depois que nós tivermos essa comunhão por 10 minutos, nós voltamos aqui para a oração dos avisos finais. Amém? Que o Senhor realmente possa ter fortalecido vocês com essa palavra. Amém.